Na porta do metrô, um índio morreu para socorrer um gay. Um negro morreu para socorrer um pobre. Um pobre morreu para socorrer um negro, que se via no gay, que se via no negro, que se via no índio, que se via no pobre. As pessoas corriam, as pessoas fugiam, as pessoas não morrem. Elas assistiam. 2 brancos mataram um gay, 2 brancos mataram um índio, 2 brancos mataram um negro, 2 brancos mataram um pobre. E o velho trem renasce rendido à própria sorte, transportando seus escravos de manhã para o trabalho e de tarde para a morte. Amarrado pela mente, preso nas velhas correntes, sem canção para libertar, um trem chamado Brasil vive falando dos outros, olhando tudo lá fora, mas não sabe se olhar. Meu caro. Ô, tá filmando já? Não era esse poema não, rapaz. Espera aí. Aqui. Esse é meu livro. Eu sou César Félix, poeta acriano, tá? E faço meus poemas a partir da minha relação que eu tenho com a sociedade. É assim que eu aprendo a ler o mundo, como nos ensinou Paulo Freire. E, falando em Paulo Freire, tem um poema nesse livro aqui, que eu queria socializar, que eu queria contar um pouco uma história para vocês antes disso. Quando eu era criança aqui em Rio Branco, eu estava numa escola pública. E sempre no intervalo, na hora do recreio, tinha uma criança que vendia quibes, salgadinhos, no portão da escola. A gente chegava no portão, naquela época não tinha merenda pública. A gente chegava no portão e do lado de fora tinha uma criança com um isopor cheio de salgadinhos, ou uma cesta de palha, e a gente comprava dele, cada um com a sua moedinha. Tá? E eu cresci com aquele menino vendendo aquilo para mim, era o Ovelha. Ele tinha um cabelinho enroladinho, a gente chamava ele de Ovelha. Ovelha, um quibe, ovelha, uma saltenha, ovelha, me dá um pastel. Ele era mais ou menos da minha idade. E depois que eu terminei o ensino médio, depois fui para a faculdade, não vi mais o Ovelha. Depois saí de Rio Branco, fui morar em Florianópolis, onde morei 15 anos. E na volta, no retorno, eu encontro a Ovelha. Agora já sem os cachinhos, já da minha idade. Eu com os cabelos brancos e o Ovelha sem os cabelos. E o Ovelha, muito alegre, me encontrou, me abraçou. E eu disse: onde é que você anda, rapaz? Ele disse assim: eu tenho uma lanchonete. E eu fui visitar ele, tem uma lanchonete, e quando eu provei o quibe do Ovelha, era o mesmo sabor do quibe lá da escola. Aqui tem uma coisa chamada quibe de arroz, que é muito influenciado pelo quibe árabe. Só que aqui no Acre não tinha trigo, aí eles fazem com arroz. E é muito comum esse salgado em Rio Branco. E o Ovelha, para mim, faz o melhor quibe de arroz do Acre. E eu fui lá, quando mordi aquele quibe, aquele sabor escolar voltou. O sabor de infância. E eu saí dali, era uma época de eleições, e eu olhava, tudo que eu via naquela eleição era falso. A pessoa levantava a bandeira e não levantava a bandeira porque ela acreditava. Levantava porque ela estava atrás do emprego, ou estava se vendendo como cabo eleitoral. Nada para mim era natural, era verdadeiro naquela eleição. E aí eu resolvi fazer um poema que eu coloquei aqui. Chama A Farsa das Eleições. Está nesse meu poema, nesse meu livro Negativo. Nessas eleições que passam, sem verso e sem refrão, diria que a solidão é quem mais garante voto. Conteúdo não se vê, proposta já não existe, o eleitor está triste, o comício sumiu. Não se pode fazer festa, o palanque está quebrado e o candidato fadado a se fazer de abestado para encher o seu barril. O eleitor em silêncio sai com a bandeira na mão, fingindo que se reúne em tempo de solidão. Do outro lado da rua, chora um menino de rua com futuro garantido. Vai trabalhar feito um burro e vê o corpo secar. Na outra via que passam, gritam, soltam aleluias, mas vão te deixar na rua após a eleição passar.
Não existe mais aposta nessa eleição sem sentido. Ladrão engana bandido, bandido engana ladrão. Se o candidato for sério e o eleitor desejar, serão chamados de tolos, pois é quase um desaforo dizer que a proposta é séria, dizer que é contra a miséria, dizer que ganha eleição sem um voto só comprar. O coletivo sumiu nessas eleições imundas. Cada um pensa no seu, cada qual com sua funda. De verdade só existe dois pequenos solitários, o quibo de arroz da ovelha e o tacacá da Raimunda. Eu publiquei esse poema e levei o livro para Ovelha de presente. Cheguei na lanchonete, disse, Ovelha, escuta isso, e declamei essa poesia para Ovelha, e a Ovelha começou a chorar. E ele disse, o que eu fiz, o que eu coloquei aqui que Ovelha... Aí ele chegou perto de mim e disse, César, eu estou chorando, emocionado, mas não é com você não, é comigo mesmo. Aí eu disse, por que, Ovelha? Aí ele disse, porque eu nunca tinha recebido um poema de alguém. E também porque eu comecei a estudar. Tem um professor aqui no bairro que está ensinando a gente no método Paulo Freire. E eu agora estou começando a aprender a ler. Eu acabei de ser alfabetizado. E eu estou emocionado porque eu vou ler um livro que tem o meu nome e é o primeiro livro que eu vou ler. Alfabetizado pelo método Paulo Freire. E aquilo me deixou comovido porque me trouxe duas lembranças. A primeira do Ovelha vendendo quibe na porta da escola. Enquanto eu estudava, nós estudávamos, o Ovelha trabalhava. E a escola pública, tem deixado muita gente fora. Era um portão que dividia a gente. A escola pública nunca abriu aquele portão para Ovelha. Só agora, 50 anos de idade, ele foi ser alfabetizado. Eu queria contar essa história e dividir essa poesia com o Congresso Internacional Freire e Vygotsky, porque eu acho que tem tudo a ver com o tema que vocês estão levantando, que vocês estão apresentando ao mundo. César Félix.